Olá, boa tarde. Tô entrando aqui até uns minutinhos antes, porque a gente já estava aqui pronto e sabe que a live de hoje é bem importante, assim como todas são, né? Hoje nós estamos trazendo a Gisela Batista. Eu e Bruno estamos juntos, finalizando essa etapa do projeto Partilhas com os colegas de turma da professora Ellen Vieira da Fonseca no curso Pedagogia Sistêmica, né, na formação. Todos nós que fizemos lives nessas últimas segundas e quartas-feiras estivemos juntos, né, somos colegas de turma e estávamos juntos no congresso. Fizemos juntos o curso com a professora Ellen e estávamos juntos no congresso. E resolvemos então que faríamos as lives e partilharíamos com vocês as nossas percepções, aquilo que o congresso nos trouxe. E é muito importante para mim fazer essas partilhas. Quanto mais a gente conversa, quanto mais a gente lembra, relembra, discute, debate, mais a gente aprende. Tem uma pesquisa, não é, bem antiga já, que fala sobre quando é que a gente mais aprende. E não é quando a gente lê, e não é quando a gente ouve, mas é quando a gente debate, troca, conversa. Então, nós aqui durante todas essas segundas-feiras e quartas-feiras que estivemos aqui juntos com vocês, nós estávamos aprendendo juntos. E hoje não será diferente. Hoje será um dia em que nós vamos também aprender juntos mais um pouquinho sobre o Congresso. E eu e Bruno temos uma novidade para a próxima semana, mas eu só vou contar quando eu estiver aqui com ele. Eu entrei um pouquinho antes do horário, até porque o Bruno, hoje, se a gente quiser alongar um pouco mais, ele tem compromisso. Então eu fiz questão de ir logo entrando, conversando, que é para a gente ter ainda mais tempo disponível com o Bruno e com a minha querida Gisela Batista. Eu cumprimento a todos que entraram. Gisela já chegou. Nós temos aí a Cláudia. Oi, Cláudia. Oi, Neia. A Neia que está aqui sempre com a gente. Minha aluna querida, que está lá no Pará. Gratidão, Neia. E aí nós vamos aguardando um pouquinho mais, porque as pessoas ainda vão entrar. E a gente está um pouquinho adiantado, como eu já falei, né? A hora, agora que a gente está no horário. E eu estou muito feliz, gente. Muito feliz pela entrega, né, de cada colega que já esteve aqui. Pela condição que nós acabamos criando de uns aprenderem com os outros. Eu acho essa uma maneira de aprender assim valiosíssima, né? Muito, muito, muito importante. Vou chamar aqui o meu querido Bruno. Juntos a gente possa abrir oficialmente a live, receber a nossa querida Gisela e contar da surpresa. Boa Oi, meu tarde, amigo, boa tarde. tudo bom? Tudo bom? Eu entrei assim uns 2 minutinhos antes, 3, eu acho, porque, como você disse, né, que não ia poder se alongar um pouco, eu digo, não vou entrar antes, para ir já chamando o pessoal, Sim. que é para a gente não perder nada de Gisela Batista junto com a Ah, sim, gente. que honra. Não é? Uma grande honra Sim, ter a nossa colega Gisela. Eu minha estou muito parça. feliz. Sim, sua parceira e minha colega de turma e alguém Sim. que eu respeito muito e admiro Uhum. muito como colega, como consteladora. Sim, que bom. Mais Nós uma. nem, nós nem sabemos o que virá. Eu e Bruno estamos aqui abertos ao que Gisela irá nos trazer, né, Bruno? Exata. Será surpresa, assim, espontâneo e Uhum. que bom, né? Eu gosto muito desse movimento
de poder compartilhar, de poder trazer um pouco, né, da nossa perspectiva, dos aprendizados e ter a possibilidade de ter novos olhares. É verdade. A Neia, que bom, né, tê-la com a gente, né, Eu acho que Magalhães. Né esteve em todas as lives, né? Olha, se não esteve em Eu acho que todas, sim. sim, gratidão pela presença. Sim. E nós temos uma surpresa para a próxima semana, né, Bruno? Sim, semana que vem tem uma surpresa, que quem sabe no final a gente conta. É. E é uma surpresa, ó, Das muito, muito, boas. muito boa. Vamos Sim, chamar a Gisela para a gente vamos não sim. perder nenhum tempinho de nada. Gente, bem-vindos a todos que estão entrando aqui conosco. Gratidão pela presença de cada um. A ideia é partilharmos sobre o segundo Congresso Internacional de Consciência Sistêmica, que aconteceu no início desse mês. E são Olha a nossa querida Solange. convites para colegas que participaram. Ei, que Bem-vinda! delícia estar aqui com vocês, Nossa, eu estou me queridos. sentindo uma mistura dos parceiros, que eu estou de vermelho e tem uma listinha assim escurinha, ó. Viu? Ó, Gisele e Bruno, olha e aí. nem combinamos. Sem combinar. É, Que Adorei. maravilha, né? Muito bom. É a sincronicidade, a ligação do coração. É sim, verdade. é uma honra Muito tê-la, Paz. obrigada pelo convite. É uma delícia estar aqui com vocês, colegas amados, queridos. Realmente muito bom falar do congresso, que foi maravilhoso. Então, estou muito feliz de estar aqui. Que E bom. com você a gente está fechando a participação dos alunos da pedagogia sistêmica, não é isso, Bruno? Correto. Hoje a gente A gente vai finaliza começar com outra etapa. isso. Foram 6 lives com colegas do curso, né, da Pedagogia Sistêmica do Instituto Oliveira da Fonseca e que participaram do segundo Congresso Internacional de Consciência Sistêmica. E hoje a gente tem a honra de ter a Gi aqui com a gente. E indo para o chavão, fechando com chave de ouro, né? Sim. Gratidão, queridos. Muito bom mesmo estar aqui com vocês. Foi muito bom, né? Acho que fazer esse congresso todos juntos, se encontrando tantas pessoas, né, que estavam ali, de colegas, de pessoas que nos seguem nas mídias sociais ou que participam dos nossos encontros. Foi muito gostoso mesmo, um clima de união, assim. Eu senti isso de uma forma especial. Sim, É foi um verdade, eu presente. também. Eu fico repetindo essa palavra porque para mim foi um presente, em todos os sentidos. Já começou pelo Literal código do e. cupom. Pois é, meu cupom era presente, o código. É Muito bom, isso. Gi. Nos diga, Bem, Gi. então, Espaço é eu seu. vejo que vocês sempre, né, perguntam assim o que mais impactou, o que mais nos tocou no congresso, né? E Isso. para mim esse congresso ele foi assim a prova, né, daquilo que o Bert já dizia, que a filosofia sistêmica ela está em construção, ela está aberta, ela é algo em movimento, né, em expansão. E para mim o congresso foi muito impactante nesse sentido, porque cada palestra era totalmente diferente da outra e cada constelador e cada profissional trabalhava de uma forma com olhar sistêmico, né? Então, me impactou muito participar de uma constelação da Francesca, onde as pessoas representavam elementos da natureza. Eu nunca tinha participado de uma constelação assim. Não costumo usar os elementos da natureza nas minhas, né, nas constelações que eu conduzo. E eu participei, eu era o fogo. E foi muito Uhum. interessante ver como essa vivência fenomenológica que é a constelação e a profundidade que ela alcança e todo aquele contato que a pessoa tem com algo profundo se dá de diversas formas possíveis. Quer dizer, sair um pouco da caixinha, daquela nossa, às vezes, né, uma fórmula do A mais B, que muitas vezes as pessoas seguem, né? Mas perceber essas pessoas trazendo numa outra roupagem, tendo a coragem de explorar outras formas, para mim foi muito impactante. Não apenas a dela,
mas eu percebi que o Dan, né, o Dan Cohen, usa também elementos abstratos, né? Então, o amor incondicional, a alma da pessoa, o coração do assassino, quer dizer, são elementos tão diferentes daquilo que a gente costuma ver nos livros do Bert e no corriqueiro. Então, isso me impactou de uma forma muito grande, porque foi como se abrisse uma janela para algo muito maior. Então, isso foi o que mais me marcou, assim. Claro que tem outras inúmeras coisas, mas eu queria começar trazendo isso para vocês, até para ouvir se vocês também né, ficaram impactados com isso, porque para mim foi interessante, foi importante. Sim. Tanto que na live com a Maria, eu e Bruno, juntos resolvemos perguntar exatamente pela sala éter, para entender, né? Ali a gente via a sala água, a sala terra, a sala ar, né? A sala fogo. E justamente porque isso foi algo que também chamou a minha atenção e a do Bruno. Sim. Né, Bruno? Sim, e quando a gente expande a perspectiva, né, trazendo esses elementos, como a gente trouxe, né, de repente a gente não foca só na pessoa, mas no sentimento, algo mais abstrato. Até então, né, quando você compartilha outros elementos, outros recursos, e muitas vezes separa. Uma vez eu participei, ele até participaria do congresso, acabou, com a mudança de data não esteve, é o Stefan Hausner. O Stefan, ele é alemão, médico, e eu lembro de participar de uma constelação dele, em que quando ele focava muito na questão da saúde. E ele colocava a doença no campo e tirava a doença para ver se mudava a dinâmica. E o mais interessante é que muitas vezes a doença não tinha nada a ver com a dinâmica que se acreditava ter em relação à doença. E quando a gente traz, né, colocar elementos da natureza, o fogo, né, no caso de um assassino, então onde está o coração do assassino? Onde está o sentimento? Para quem não conhece, para quem está chegando pela primeira vez, fala, nossa, isso é muito estranho pensar nisso, ou um tanto quanto abstrato. Mas esse não é um trabalho racional, esse é um trabalho de sentir. Sensorial. É sensorial. É incrível. Sim, Bruno. E isso foi o que mais me impactou, porque eu acho que a gente se abrir para o trabalho da constelação já é um grande passo dessa abertura para o sentir e para aquilo que eu não compreendo, mas que eu percebo que atua em mim, né? Para mim foi assim, eu cheguei muito cética nesse campo, como cliente, né? Eu gosto sempre de trazer isso, que eu acho importante para as pessoas que vêm, às vezes se assustam. Então, eu sentei ali e disse, nossa, eu não estou entendendo nada, mas eu observei em mim que eu saí de outra forma que eu entrei, né? E essa questão da gente se entregar aquilo que não compreende é muito difícil, né? E aí eu venho para outra questão que eu achei muito interessante do congresso, que foi o uso da música, né? Eu até conversei com a Maria na nossa live e essa história da música, para mim, tem um lugar especial no meu coração, porque quando eu estava na formação de constelação familiar, que teve momentos muito difíceis, dolorosos, profundos. Eu lembro de um dia em especial, em janeiro, eu lembro até da data. Eu cheguei em casa e eu estava tão mexida e eu chorava tanto. Foi algo tão forte. E a Fernanda Canais, que esteve aqui com vocês, minha querida amiga, mando um beijo para ela. Ela me passou uma lista de mantras tocados, né? E eu comecei a ouvir, nunca tinha ouvido mantras tocados na minha vida, mas eu comecei a ouvir, aquilo falava tão fortemente com a minha alma, e eu nem entendia nada da letra, né, em sânscrito, mas aquilo me tocava profundamente, me colocava em outra vibração. E naquele dia especificamente foi muito importante. E dali em diante eu comecei a ouvir com muito mais regularidade os mantras. Fui assistir inclusive um documentário que explica como que é possível que os mantras te acalmem, né? Que ele não passa por esse bloqueio da mente, ele vai direto para o coração, que assim é a música, né? E me chamou a atenção isso, esse reconhecimento da música como forma terapêutica nesse congresso. E aí me transportou para um dia
onde eu estava muito agitada também durante a formação, revendo os meus traumas, as minhas questões, né? Todas aquelas mais difíceis que a gente tem na vida e que a gente começa a tomar consciência, e quando a gente começa, a dor é ainda maior. E eu estava num dia muito agitada. E eu não sabia o que fazer, eu estava angustiada, e estava uma lua linda. E eu vendo aquela lua, eu sentia que meu corpo queria algum movimento. E aí eu lembrei, né, da sensação que eu tinha quando eu participava das constelações e eu saía depois delas, claro, cansada depois de um dia inteiro de constelações atuando como representante, mas eu saía leve. E aí eu lembrei daquilo, eu falei, puxa vida, eu acho que eu vou fazer o mesmo que eu faço no campo. Eu vou me permitir sentir o que eu estou sentindo com essa lua maravilhosa e vou deixar meu corpo fazer o movimento que quiser. E eu fui fazendo movimentos que, claro, para quem estivesse olhando, ninguém entenderia nada. Mas eu fui deixando e fui fazendo, assim como a gente faz no campo. Essa entrega que é muito Se maior do que Sim. qualquer coisa mental. E foi impressionante, porque eu fui me entregando e chegou uma hora que veio um choro muito profundo. E esse choro durou pouco, foi intenso. Mas a hora que... E aí vieram cenas da minha vida, vieram compreensões. E quando eu terminei... Eu falei, nossa, foi como constelar. Foi algo muito forte. E desde então, essa coisa da movimentação corporal, eu fiz yoga dance, eu às vezes coloco mantra e deixo, e eu vi isso lá no congresso, né? Quer dizer, a Tânia trouxe esse movimento que foi muito forte para mim, de se encontrar com o ancestral e trazer a dança que vem da alma nessa conexão com esse ancestral. Foi super impactante. Então, sabe, a sensação que eu tenho é que esse congresso rompeu barreiras. Ele saiu daquilo que a gente está ali acostumado e ampliou para todos nós, para os consteladores, para os alunos, né, as pessoas que estavam ali só no autoconhecimento. Então, a coisa da música me impactou também bastante. Ah, Gisela, tua fala chega tão, como diz a minha mestra Elza, tão quentinha do meu coração, porque eu sempre usei a música em todos os meus atendimentos, né? Desde que eu comecei há pouco tempo, você e Bruno já estão no caminho há mais tempo. E eu vi o teu relato, assim, para mim é muito especial. Eu sou da biodança, né? E foi a biodança que me apresentou as constelações. E na biodança, a gente dança os sentimentos. A biodança é uma terapia do corpo em que você vai dançar os sentimentos da sua semana. A sua raiva, o seu amor, a sua tristeza, né? E a música entra mesmo, né? E a gente dança as luas, a gente dança os elementos da Que natureza, na lindo isso. biodança. E você vê, eu nem conhecia a biodança, Olha, mas intuitivamente Já ela estava chegou na minha conectada. vida. tá vendo? E aí, quando eu te ouvi falar, assim, chegou em mim tão familiar, assim, puxa, é uma experiência que a gente vive e é tão potente, né? E Sim. eu fiquei muito feliz com isso, porque é como se eu tivesse me sentido um pouquinho mais perto, assim, um pouco mais, uma afinidade, né? Algo mais próximo. Sim, Que bom. querida. E, E, e a- Bruno, eu quero dizer, antes de você falar, porque você sempre disse para mim algo que nesse dia ficou muito claro. Você sempre repetiu, né, que o campo, ele está, ele existe, né? E aí ainda era um conceito um pouco vago, porque eu dizia, bom, eu sinto o campo se formar ali, né, na hora que eu chegava na formação, na hora que eu chegava nos workshops, mas eu ainda não tinha essa vivência de acessar o campo fora dali. E nesse dia, na mesma hora eu lembrei do Bruno, eu falei, nossa, é isso. E eu falo isso para as pessoas. Muitas pessoas não se identificam com a constelação, ou às vezes não tem esse impulso de fazer e tudo mais. E eu digo, gente, existem muitas formas de acessar esse campo, existem muitas formas de acessar tudo que está lá dentro preso. A dança é uma delas, né? A constelação é outra, porque o campo né, Bruno? Eu queria o que você campo é. trouxesse esse conceito que você sempre trouxe. Sim, isso foi interessante, porque o ano passado, quando teve a questão da pandemia, teve todo um contexto, e como é que vai funcionar?
O online funciona, não funciona? E me veio essa compreensão. O campo porque esse trabalho ele só existe na forma presente, mas como estado de presença. E se a gente ampliar e perceber, mesmo quando estávamos todos reunidos no mesmo espaço e nos conectávamos a pessoas que estão a centímetros, metros, quilômetros, anos, vidas de distância, essa conexão ela se dá. Então não sou eu que faço o campo acontecer, eu me conecto ao campo e cada vez mais o convite da vida é para que a gente possa afinar essa nossa conexão com Essa algo sintonia. maior, essa sintonia com a grande alma, com a consciência, e estar presente. Então, como a Gi falou, talvez a constelação não seja para todas as pessoas, e de fato não é. Mas ela também é um recurso. Constelação é tomar consciência. De repente eu não preciso ter todo um movimento, mas uma fala, uma frase, uma música, e eu me conecto também com a música. Eu sei que a Sophie já trouxe isso nos atendimentos, logo quando ela começou com o Bert, mas eu mesmo só fui ter contato quando eu comecei com o Alex Possato. E eu lembro claramente de uma vivência em que ele colocou uma música que me emocionou tanto, tinha a ver com loucura, ele colocou uma música da Rita Lee, agora eu não me lembro o nome. Mas ali fez uma conexão tão profunda em mim, eu não entendi o que era, mas assim, era chorar de molhar a camiseta, assim, sabe aquele choro corrido? Foi muito importante. E quantas vezes eu não me conectava a músicas, a Gil foi testemunha. A gente entrou muito como representante nos treinamentos, e às vezes eu ficava com o refrão de uma música. Já fomos, né, na vivência de uma colega, da Patrícia Belda, eu estava com uma música na cabeça e a resposta do que eu representava para a pessoa era o trecho de uma música. Então, isso acontecia muito. E até hoje, às vezes eu fico com música na cabeça e falo, alguma coisa tem, porque a música, ela vem do nada, não é que eu escutei e fiquei com ela na cabeça, ela surge. E aí a são gente formas, vê, né? né, Bruno, o quanto que, na verdade, não é que o campo se forme, é que a gente se abre, se centra para canalizar aquilo que o campo Exato. quer nos mostrar, que a vida quer mostrar. Então, eu gosto de falar sempre para as pessoas que, às vezes, através de, como o Bruno diz, às vezes cozinhando, né? Às vezes fazendo uma atividade na qual você consegue se desligar um pouco do mental e do racional, vem uma emoção. Só que geralmente, quando vem essa emoção, quando vem uma dor, quando vem uma sensação diferente, a gente ignora, a gente não foca nela. E se a gente começar a fazer isso, onde a gente estiver, seja com qual atividade for, a gente consegue sim começar a se conectar com tudo isso que a gente tem para acessar, né? Sim. A vida está disponível e as conexões são gratuitas. Só exige algo que é muito simples, que é o estado de presença. Mas nem sempre é fácil, porque ou se está muitas vezes focado no futuro, né? Talvez numa angústia, numa inquietação, ou numa depressão no passado. E a respiração traz essa presença. E aí entra em contato com o presente, talvez com os sentimentos, com os medos, com o não controle do amanhã. E que bom não ter o controle e poder ser surpreendido, né? Mas não é fácil, exige confiança. Sim. E aí se ganham os presentes. Com certeza, né? Acho que é um pouco também, né, como ouvir as histórias que a Sani conta, né? Quer dizer, quando você conta de um outro lugar, de uma outra vibração, de uma outra conexão, a serviço, que eu acho que é um pouco isso, né? A nossa profissão é estar a serviço, né? Então, quando a gente se coloca a serviço daquilo que quer se manifestar para nós e para os outros, tudo acontece, né? Então, acho que é isso. Então, na contação de história, quer dizer, às vezes a pessoa lê aquilo ali, mas como o Bruno disse, leu com pensamento em outro lugar, mas aí você escuta, né, pela narração, né, de uma outra pessoa, pela interpretação, por aquela vibração, né? Olha que, como nada é por acaso, a sincroniza. Hoje eu estava vendo uma postagem antiga e tem aquela música eu não sei se é do Skank que cantava aquela... Não, Jota Quest. Hey, dor, eu não te escuto mais. Você não me leva a nada.
E aí eu fiz, a minha postagem foi essa, e eu acreditei nessa frase, né, nessa música. E uma amiga, né, a Déia Felício, ela fez um comentário exatamente dizendo, nossa, eu nunca percebi essa música por esse aspecto, né, por essa perspectiva, e como isso mudou. E quantas vezes, às vezes, a gente escuta a música dezenas de vezes e nunca parou para, de fato, prestar atenção na letra, né? E tem letras Isso assim acontece que, sempre com arte, né? Com filme, com livro, com música, sim, com tudo que tem metáfora, né? Que tem e olhando por outra metalinguagem. perspectiva, né? Nossa, eu nunca escutei essa letra por, né, por essa perspectiva. E dá aquele clique, às vezes, falando, nossa, muda totalmente o contexto e vem uma mensagem, né? Muito mais E, profunda. e quantas vezes a gente não acorda com uma música na cabeça e a gente nem presta É atenção, verdade. né? Hoje em dia eu observo. Então, se eu acordo com um filme na cabeça, com uma música na cabeça, com o que quer que seja, porque a gente recebe, sim, mensagens, sinais, e eu, pelo menos, acredito muito nisso. Então, é estar Também. atento, né? Estar aberto, estar olhando para tudo isso, como a gente faz no campo, como a gente faz na constelação, né? Então, eu acho que o congresso trouxe essa ampliação para mim, ver assim tanta gente trabalhando com a música, trabalhando com elementos totalmente diferentes, propostas de trabalho diferentes. Eu achei que isso foi muito importante para todos nós, assim, foi muito interessante. Muito inclusivo também, né, Gisela? Tudo Sim, estava ali, não é? Tudo tinha seu Sim. lugar, né, naquele congresso. E a Daquele que espiritualidade, né? De uma forma isso, abrangente, né, Sani? Para mim, ver a monja ali foi muito foi. importante, ver a dança africana. Eu acho que tudo se convergindo, né, num lugar de respeito e de amor tão grande, que é isso que você trouxe, inclusivo, né? Muito é, inclusivo. Foi interessante ouvir a monja, porque ela tem um olhar completamente diferente do que o uhum, nosso, uma linha de trabalho totalmente diferente. Mas quando você vai ver que é aquilo que eu falo de todas as religiões, a hora que você vai dissecando tudo, chega no mesmo lugar. No mesmo Mas tem lugar. aquilo que me toca mais, É tem por aquilo outro que caminho, vai ao é mesmo por outro ponto. caminho, né? É muito e, lindo observar isso. e é E a gente inclusivo. tinha tudo, né? Xamã, cientista, médico, constelador, Psicólogo, monja, psicólogo, psiquiatra, juiz, juiz, advogado. Nossa, se você for olhar por esse prisma, meu Deus, né? Muito Sempre lindo nos. mesmo. e é um olhar inclusivo, amplo, abrangente, algo que a gente tinha comentado que eu acho muito interessante. Não foi um congresso só de constelação, mas também de constelação. E como o olhar sistêmico, a consciência sistêmica, ela é muito mais ampla. E, e isso enriquece muito, porque quando a gente começa a expandir, a gente vê que muitas perspectivas podem ser trazidas para dentro desse olhar, dessa compreensão, dessa consciência. E a Sim. espiritualidade, ela está presente em diversas formas. E quando a gente pode Uhum. dizer sim para ela, independente da forma como ela chega, né? Ela pode vir por mensagem, por texto, por áudio, por vídeo, imagens, enfim. Ela está sempre disponível. Um É primeiro verdade. passo é se abrir, né? Então, Sim. esses dias, né, minha tia falou: Ah, me ensina a meditar. Eu falei: Olha, é tão pessoal, né? Eu posso te falar várias técnicas. Eu mesma estudei algumas, né? E no final das contas, a forma como eu medito é talvez uma mistura, um pupurri de tudo isso. Eu acho que não existe um caminho. Eu não gosto muito, né, dessas linhas que pregam, o jeito certo é esse, a forma certa é aquela. Eu acho que cada um de nós é tão diferente, tem um histórico de vida tão diferente, tem enredamentos diferentes, para a gente usar o termo da nossa área, profissões tão diferentes. Quer dizer, aquilo que às vezes me toca profundamente não te toca, né? Então, como que a gente vai? A gente pode, no máximo, dizer várias, mas cada um acaba seguindo a sua. Então, assim, eu e o Bruno, por exemplo, é muito engraçado, porque a gente
se dá muito bem trabalhando juntos, né? Na parceria que a gente tem, nas aulas, nas vivências, mas a gente é totalmente diferente. Então, ele, por exemplo, adora essas metáforas, as músicas, eu já tenho um outro jeito. E aí é legal, porque eu acho que você mostra exatamente Complementa. isso, que não tem só um caminho, que não tem só uma forma de encarar, né? Então, eu acho que é isso, é sobre isso esse congresso, sobre essa união, né, de todos da área, de várias, como você disse, vários campos, né? Quer dizer, você olhar assim um médico falando sobre espiritualidade, um cientista, né? Um juiz. Eu costumo contar, porque a minha formação, né? A primeira foi em direito. Eu sou advogada, até hoje eu tenho a minha OAB. E para mim, eu estava um pouco desconectada desse campo e até um pouco decepcionada com algumas coisas. E encontrar o direito sistêmico, especialmente através da Vanessa Alfiero, né? Querida Vanessa, Queridíssimo. para mim foi assim um presente, porque enxergar a forma como hoje em dia algumas pessoas Profissionais do dessa direito. área conseguem olhar para o conflito de outra forma, conseguem olhar para o autor e para o réu de uma outra forma, muito mais amorosa, respeitosa e com um ideal verdadeiro de justiça, de pacificação, para mim foi um presente. Então é muito lindo ver todos esses campos. Bom, da pedagogia, né, onde nós nos conhecemos, nos Nos encontramos. encontramos, quer dizer, ver essa aplicação do olhar sistêmico nas escolas, não apenas, né, dos pais olhando para a escola, dos professores olhando para os pais, quer dizer, eu acho que tudo isso, assim, nossa, eu fico imaginando como vai ser daqui a um tempo, né? Porque isso tende a crescer, tende a se integrar cada vez mais por várias áreas e profissões. É A verdade. vida está ampliando e o conhecimento está sendo colocado cada vez mais disponível e cada vez mais aprofundado. É o convite, né? É para todo mundo? Não, não. Mas é um convite que todos podem, que todos recebem. Em E algum essa, tempo será seu tempo, né? exato, é no tempo certo. Mas o que eu mais acho interessante, sinto, essa ampliação de consciência. Então, eu às vezes me observo, né? O Bruno de 30 anos atrás, 20 anos atrás, 10 anos atrás, 5 anos atrás, 2 anos atrás. Olha o quanto que eu, assim, eu aprendi e estou tendo a oportunidade de ter um novo olhar, uma nova consciência, um novo despertar. E cada dia, né? Cada dia eu falo, nossa, não ainda, né? São tantas camadas que a gente aos poucos vai descobrindo e aí tira tem uma, duas, três boas, de repente vem aquela mais difícil, mais profunda. A Sim. vida é assim, né? Sobre meditar, eu queria partilhar com vocês aqui uma percepção que foi muito interessante para mim, né? Eu comecei nos exercícios de meditação bem antes de conhecer bem antes, não, um pouco antes de conhecer o olhar sistêmico. Eu sofria com muitas dores articulares, né? Fui diagnosticada com fibromialgia. E aí depois eu descobri a causa e hoje estou totalmente curada. Essa é uma outra história, é uma longa história, é outra história. Mas eu usava a meditação para controlar a dor e não tomar, porque eu me recusava a tomar a pregabalina, que é um remédio bem forte que a reumatologista havia passado. E eu me sentia melhor quando eu caminhava sozinha. E para mim, eu meditava mais do que ali na posição clássica do meditar. E aí eu fazia as duas coisas, né? E quando dava, eu estava na posição, ou eu caminhava e meditava. E aí eu descobri um estudo científico que fala sobre o caminhar meditando e sobre a profundidade que é você meditar em movimento. E aí ele trouxe Einstein, trouxe vários grandes gênios da humanidade, que é uma diferença gritante deles para nós, é que naquele tempo eles andavam muito a pé, sozinhos.
e que eles tinham outras perspectivas de olhar para o seu entorno, para o todo. E eles tinham esse tempo com o corpo em movimento de arrumar e desarrumar as ideias, construir e desconstruir, construção e desconstrução. E que isso tem um poder meditativo assim muito potente. Gente, vocês não têm noção quando eu li isso. Eu olhei e falei, Que não acredito. maravilha! Me Não é encontrei, legal, né? né? Mas sim, existem as linhas de meditação ativa, né? Existem tantas formas, é por isso que eu digo, a gente não pode se rotular, se limitar e É. desistir, porque às vezes é difícil para algumas pessoas sentar e ficar repetindo um mantra, ou o que quer que seja, aí a pessoa já fica com raiva porque o pensamento veio, aí ela já se coloca E aí numa perdeu tudo sensação. Aí na hora da perdeu raiva. tudo. E para mim, eu também tenho um depoimento importante de meditação, porque eu dormia muito mal. Eu fiz duas polissonografias e eram daquelas, assim, casos de congresso, de ter, sei lá, 120 despertares em 6 horas. Era uma coisa, assim, muito grande. Eu não conseguia aprofundar o sono. Fui em várias pessoas, tomei vários remédios, fiz várias tentativas e não conseguia. Depois que eu comecei a meditar, é impressionante como eu consigo dormir bem, como eu consigo relaxar, nunca mais precisei tomar absolutamente nada. Então, sim, os benefícios existem e existem várias formas, a gente só precisa descobrir qual que é a nossa, sem desistir, porque eu confesso que teve momentos que eu queria desistir. Teve um curso que eu fiz de meditação transcendental. E para mim, eu não conseguia. E a minha amiga que fez comigo conseguia. Eu falava, vai, não é possível, então isso não é para mim, então não vou mais fazer, eu quero desistir. E aí, falei, não, vou persistir. E é isso, é encontrar o caminho. Então, em tudo, né? Quer dizer, no autoconhecimento, na cura emocional, seja qual for o caminho, é a gente se entregar, né? E realmente se abrir para isso. Sim, a gente até participou, eu e a G, de um treinamento, né, de meditação, e algo que eu fiz algumas vezes, mas não dava para mim. E né, a G é até testemunha. Quando eu me inscrevo numa atividade, eu vou até o fim, assim, eu realmente eu sou bem dedicado. E era um sábado de Sim. manhã, eu estava nesse treinamento que tinha a ver com meditação e eu não estava presente, aqui estava me gerando tanta angústia, tanto incômodo, eu falei, e eu, normalmente assim, eu nunca desisti de um curso no meio ou parei de uma atividade, mas na hora do intervalo eu precisei sair, porque eu não estava aguentando mais ficar, eu já não estava mais presente. E fui pedalar, peguei minha bicicleta e fui pedalar. Ali eu meditei. Ali eu tive as compreensões que eu precisava ter naquele instante, eu percebi o quanto que eu me conectei naquele movimento. E o quanto eu me cobrava e me punia por não conseguir ficar parado ou em posição de lótus ou quietinho, não funciona para mim. Para mim, o meu movimento, então assim, até a gente fala, nossa, Para mim tá fora de também. casa, ou eu tô num café, ou eu tô andando de bicicleta, ou eu tô andando de moto, ou eu tô fotografando. O meu é em movimento, a minha meditação. Ou tô A minha cozinhando. também, Bruno. Eu reclamo com ele, eu digo, Bruno, eu não sei como você dá conta, você não para quieto. E para mim o movimento já é o contrário. Se eu tô muita agitação saindo de É, casa fazendo isso, fazendo aquilo, eu começo a ficar angustiada. Eu preciso ficar quieta, calma, no meu canto. Então é muito engraçado, porque você É, vê, cada um tem um eu sou jeito, né? energia pura. Eu tenho duas formas de meditar com muita profundidade: cantando, dançando e caminhando. E todas duas eu estou em pleno movimento. E eu saio mesmo daqui, sabe? Vou para outro lugar mesmo, né? Sim. é. E é muito interessante isso. E Cada como pessoa tem nessa a sua chave. entrega, né? Como nessa Sim. entrega, muitas vezes a gente acessa algo importante. Eu lembro de meditações profundas que eu tive, onde eu acessei questões também familiares, questões que me vinham, né? Imagens e sensações e sentimentos. Então, às vezes, a gente se coloca ali para meditar, para se esvaziar, para realmente, né, ficar totalmente centrado. E a gente é pego de surpresa, porque nesse momento em que a gente se entregou e a gente se
você entrou, surge algo. Então, é fluir com tudo isso e dizer sim, né? O Bert tem muito, né? Ele fala sempre, muitas pessoas trazem essa fala do sim, né? Eu também me incluo nelas, porque as pessoas às vezes não entendem. Nossa, mas só dizer sim, eu digo, quando a gente diz sim, na mesma hora o corpo já tem outra reação. Para tudo, né? As pessoas perguntam, nossa, mas até para o medo, para a raiva. Sim, quando eu digo sim, né, para dor, e às vezes as pessoas olham para você com uma cara e dizem, não, mas como assim? Eu tô morrendo de dor, como que você fala para dizer sim para minha dor? Porque, olha, eu sofri de enxaqueca muitos anos na minha vida, muitos anos na minha vida. Eu fui em Eu todos também. os médicos, eu tentei de tudo. Meu pai sempre sofreu com enxaqueca, então eu dizia, bom, é hereditário, é genético, não tem o que fazer. E é impressionante. A partir do momento que eu fui olhar para mim, para as minhas questões, que eu cheguei nesse caminho da constelação, e que não é só a constelação, né? Porque às vezes a Uhum. pessoa quer uma mágica, um É, milagre. Ah, eu vou lá, constelo e pronto. Não pronto, é tá assim. tudo certo Eu agora. preciso continuar me abrindo para tudo isso, continuar aprofundando aquilo que eu É aprendi, processo, né? né? Então, eu acho que nós, como consteladores, a gente está sempre nesse processo, né? Seja de que forma for. Então, aí sim, as minhas enxaquecas, eu consegui me despedir. Mas teve aquele momento em que, ao ouvir nosso querido mestre Renato Bertatti, né, que ele sempre falou, então você tem que sorrir para a dor. E eu ficava assim, nossa, mas como que eu vou sorrir para a dor? Eu ficava com raiva, dizia, mas eu tô com dor, eu não quero sorrir para a dor. E hoje eu aprendi, então às vezes dói, é difícil, mas você fala, tá bom, eu sorrio para a dor, eu digo sim para a dor. Esses dias eu disse isso para uma pessoa, falei, olha, machucou tudo, sorri para a dor. A pessoa olha para você, mas Tá porque se a doida? gente diz não e a gente fica com raiva, além da dor, a gente tem a raiva, tem a angústia, aí a Sim, gente começa um processo de só piora. vitimização, porque a gente começa, por que comigo? Por que eu tô sentindo essa Aí você dor? transforma a dor em sofrimento. Sim, aí você agrega nela um monte de coisa, então não é mais só a dor. Agora, não sei se vocês estão me ouvindo, porque para mim parou Eu aqui. tô te ouvindo, mas Sim. tá um pouco travada a imagem, mas te Voltou. ouço. Pronto. Voltou. Voltei? É para Sim, mim também voltou, vocês voltou. travaram, eu não sei o que aconteceu. É. Mas assim, quantas pessoas que a gente conhece, casos que a gente conhece, né? Que de uma simples dor isso foi evoluindo, né? Aí a Sim. pessoa se entregou, e aí se acamou, e aí desiste da vida. Quer dizer, não é fácil, claro que não é fácil, mas a gente tem essa oportunidade de dizer o sim. Sim. E não é se acomodar, porque eu já ouvi muito isso. Ah, mas é se acomodar, então. Então eu vou dizer sim para tudo que a vida me traz. É o contrário. Porque enquanto eu digo não, enquanto eu luto contra isso, eu estou gastando toda a energia que eu poderia juntar, dizendo Para sim para solução. melhorar, para me Isso. curar, né? Sim. Então é interessante assim esse olhar sistêmico nessa questão, né, do sim, da dor, da cura. É que Tua no auge da fala dor, não ia contar assim, no auge da dor, no você auge falar da para, dor. né, falar para alguém sorria para a dor, é capaz da pessoa ir te agredir. Era Mas isso que eu ia é uma falar mesmo. reação, né? É uma reação, É uma razão. porque não é fácil sentir dor, É, né? é. De alguma forma, eu não tive muitos problemas ou questões de saúde que me trouxessem muita dor, mas quando eu era criança, eu tive várias questões. Quando eu era criança, né? Como adulto, não. E, e o que que a dor traz, né? Qual é a mensagem dela? Porque a dor, ela vem para trazer, para dizer que algo não está funcionando, algo não está bom, não está em equilíbrio. Que E algo querer pede só para se ser livrar, olhado. exato, só se livrar não traz solução. Por isso que quando eu falei, é dizer sim é olhar. A fala da Gisela, Bruno, me lembrou a gente no curso de doula, né? Não sei se vocês sabem que eu sou doula, né? Fiz um curso de doula. E aí a gente vai para as rodas de parto e diz assim, olha, na hora da dor, na hora que vier a contração, porque as contrações são ondas de dor, ela vai, chega no pico e passa. Quem aqui é mulher e já teve, né, parto vaginal sabe disso. E aí a gente conversando, assim, olha, quando a dor vier, que chegar o pico, você não se contrai, você solta e diz,
vem, meu filho, eu te recebo. E solta. Você tá louca, né? Mas é exatamente isso. E quantas vezes a mulher, na hora do parto, ela transforma essa onda, porque a dor vem, ela não é insuportável, mas é quase, né? Ela é muito potente, mas ela passa 100%, ela passa, né? Então, mas aí a mulher, ela olha e diz assim, ai meu Deus, já já vem outra, já já vem outra, já já vem outra, já... E aí, no momento em que ela passa, você tá onde? Sofrendo. Já já vem outra, a outra não veio ainda. Sim. Aproveita que ela passou. Aí a gente que faz curso de doula, né, gente? Essa é a hora de dançar, de cantar, porque passou, né? E quando a gente fala isso nas rodas de parto, as pessoas dizem assim, não, vocês não são normal, vocês são loucos, vocês não tiveram um filho normal. Para estar dizendo isso... Mas você sabe que eu acho importante a gente trazer também o outro lado. Eu lembro de uma amiga dizer, nossa, você precisa olhar para essa enxaqueca, deve ter um fundo emocional. E eu ficava com uma raiva quando ela falava isso. Eu falava, você É não está porque às vezes as entendendo. pessoas falam como se a gente fosse culpado também da dor, né? Eu já Não, ela passei por falava isso. de uma Ela forma falava de boa, amorosa, tá. mas ela falava, puxa, vai olhar e tudo. E eu dizia assim, não, você não está entendendo, é genético, é hereditário. O médico já fala, eu já fui em vários Questão médicos. fechada. E aí eu queria dizer para quem nos escuta que existe um tempo. Muitas vezes naquele momento você ainda não está aberto para olhar. E tudo bem. Então, naquele momento eu não estava aberta para olhar. E hoje eu estou. E Sim. também faz parte o tempo de cada um. Porque senão a gente entra no mecanismo da culpa, de ficar, né, nessa coisa, eu não consigo, eu não presto, eu não olho para nada. Então, isso também não ajuda, né? Piora. Sim. Então, quer Piora, dizer, pelo contrário. existe um tempo de cada um para olhar para tudo na vida, né? Então, eu já estive desse outro lado também, que eu ficava brava. Sim, E eu sim. lembro do meu parto, do meu primeiro parto, que também, o pessoal falando um monte de coisa, eu falava, não quero ouvir, não quero ouvir. Porque realmente é difícil, né? Mas eu Sim. acho que é um processo, é um aprendizado, eu É, acho que é uma questão é um caminhar do mesmo. amadurecimento que a gente vai tendo nesse olhar para as dificuldades. E também gosto de dizer que mesmo nós sendo consteladores, nós estamos trilhando esse caminho já há algum tempo, a gente ainda cai, a gente ainda se machuca, a gente ainda às vezes não consegue ter esse olhar, porque a vida é Sim. isso, ela é movimento, ela é chacoalhão. Às vezes a gente acha que vai agir de uma forma em determinada questão e a gente não consegue. E aí a gente tem que, nesse momento, se centrar e dizer, ok, eu ainda não consigo, mas eu digo sim. Então, eu gosto de dizer que o mérito não é a gente nunca mais perder né, a paciência ou não, nunca mais ter uma impulsividade. Não é isso. A busca é que você, quando se deparar com algo assim, você se perceber nesse lugar imperfeito, falho e humano, você consiga recalcular a rota de forma mais rápida. Então, na verdade, a Exato. busca, a meta, é esse calcular, né? É esse, talvez, assumir, puxa vida, cruzei a linha, então eu vou assumir isso de uma outra forma, eu vou me acolher também, porque senão a gente vive, e eu já estive nesse lugar, de achar que esse Todos processo que a estivemos. gente está vivendo, esse caminho, Uhum. é que a gente vai todo dia amadurecendo um pouquinho mais, a gente vai todo dia subindo mais um degrauzinho da escada, chega aqui no platô a gente fica, mas isso não existe, né? Isso é ilusão. A vida é a Esse montanha platô não russa. Não existe. existe, é o que você É, acabou de descrever. Vem a dor, vem o momento de alegria, depois vem uma outra dor, porque a É, gente está aqui, né, para aprender, para sim. evoluir espiritualmente, para curar as feridas do nosso sistema, da nossa família. Então é muito importante a gente ter essa consciência, senão a gente se frustra e a gente se cobra e aí pronto, né? E não Aí eu tirar a se humanidade, perde. né? Não tirar a Exatamente. humanidade. Eu lembro pronto, uma Bruno. frase, Eu tenho uma conexão com o Bruno Rodolfo, porque o que eu vou pensando em falar, ele fala. Eu quero uma dar vez um exemplo disso. Fala aí, Bruno. o Alex Possato ele falou uma vez assim, porque nós terapeutas somos tipo ser humano. Mas ele falou num tom assim, nós falhamos como qualquer pessoa. O fato de ser terapeuta não quer dizer que
Não não é te mérito nem desumaniza. demérito, não desumaniza, pelo contrário, né? E tirar a humanidade de uma pessoa não é bom, E Não. atualmente a gente nem fez com os médicos, né? Isso, a gente foi com o muito para médico, esse com os lado, pais, né? com as pessoas que estão talvez numa posição de poder. Não, todos somos humanos, A seguiremos gente, humanos enquanto a aqui gente estivermos. deposita um peso, né, Bruno? A gente Sim. deposita Sim, um peso e a gente traz uma projeção. Até esses exato. dias eu vi um, não vou me lembrar da frase que eu li, mas foi uma frase do padre Fábio falando sobre a Raíssa que ganhou, né, o Uhum. troféu do skate, Skatista, a fadinha. dizendo, espero que ela não se perca dessa alegria que ela tem, essa leveza que ela tem, em função daquilo que os Do outros resultado projetam, né? Não, que e ela que vai nós precisar ter para. projetamos, porque no final das contas é um pouco isso. Então, a gente acaba projetando uma imagem de perfeição na pessoa, Uhum, de excelência, e que uhum. nenhum de nós tem, né? Mesmo a pessoa mais sábia do mundo, mais evoluída, erra, julga, né? Julga, não tem jeito. Pode ser um Entende? julgamento menor, muito menor do que o Uhum, meu, mas é um julgamento. Então, é isso, é a humanidade. é. E a Simone Biles, só fazer um parênteses, que Hum. é aquela ginasta norte-americana que, se eu não me engano, Sim, tem 3 falou ouros, da ou, né? terapia, né? Que não Exatamente, era só um atleta, era uma pessoa, eu vi marcando. exatamente. E ela falou, eu preciso cuidar da minha saúde mental. Eu preciso Sim, ser honesta comigo. E ali ela disse, o meu caminho nas Olimpíadas vai até aqui. Não é uma desistência. É simplesmente um reconhecimento. Hoje eu só posso ir até aqui. isso. Então, a força que isso traz. Sim, sim. É. E quantos gurus, né, que infelizmente tiraram a própria vida, porque chega num peso muito grande, né? Uhum, Eu acho que uma ótima forma de aterrissar, a gente colocar isso bem no pezinho no chão, são os filhos. uhum, Minha filha, a minha filha mais velha que está entre nós nessa dimensão, ela costuma dizer, ela fala assim, nossa, eu vejo seus vídeos, você está sempre tão calma, tão Uhum. tranquila, mas aqui você às vezes é brava, você, né, faz isso, faz aquilo. Eu falo, bom, ali, né, eu sou uma profissional, eu estou ensinando, eu não vou ensinar brigando e nada, mas é que eu sou a mãe, eu tenho que colocar os limites, uma mãe de uma adolescente, né, que vai me testar. Então, quer dizer, nós somos muitas coisas, nós não somos apenas uma, nós somos multifacetados e é isso que é realmente a vida, né? Nem por sim, isso nós não podemos olhar para aquilo, para a luz, né? Nem só para a sombra, nem só para a sim. luz. Eu gosto dessa frase de dizer eu sou isso e muito mais, né? Uhum, Que essa frase foi bem repetida também no Congresso, né? Sim. Eu tenho esse trauma, mas eu não sou só eu não ele. sou o trauma. Eu não sou o trauma. Eu tenho esse trauma, mas eu sou muito mais, né? Quem não Uhum. tem os seus Oh, traumas? Exato. Quem não Uhum. tem os seus eu já ia defeitos? Eu dizer, não no gosto de plural. usar. Sim, não gosto nem muito de usar defeitos, eu gosto de usar dificuldades, porque Uhum, o defeito já é uma construção nossa, já é um É. julgamento sim, nosso, sim, aqui do nosso sistema, dos nossos valores, Uhum. das nossas crenças Sim. limitantes. Às vezes, o que a verdade. gente acha defeito, para o outro não é. Então, as dificuldades que a gente tem, que a gente às vezes, né, nós somos os primeiros a apontar. Sim. Isso. Naquela fala do Bruno, o exemplo que eu queria dar um parêntese que eu queria fazer. A fala da Gisela me trouxe para um atendimento que eu fiz algumas horas antes, hoje, aqui da live, né? Com uma colega consteladora. E para um sintoma, né? E como é que o outro colega que está na área da terapia olha para o sintoma e olha para nós que tivemos algum conhecimento? Porque ela disse, Sânia, eu fiquei tão desconfortável porque a colega disse assim, mas você já fez o curso, você é consteladora. Você vai olhar para isso aí, você sabe como resolver isso aí. Está no seu corpo. Você olha e resolve. Nós Né? somos humanos, nós estamos Esse, aqui para aprender, né? esse cuidado que a gente vai perdendo, né? Sim. De ter esse lugar da vulnerabilidade e de entender que a gente, em muitos momentos, vai sair do lugar, que a gente também não vai achar solução e que tá tudo certo.
né? E muitas vezes a gente olhar para isso, porque eu já vi isso se repetir muito em muitas falas, né? Às vezes alguém que é da área terapêutica, às vezes até o pessoal da terapia alternativa, tal, que olha, a gente diz um sintoma ao bem assim, e o que que você andou fazendo, para onde você não olhou, não está olhando, que aconteceu isso? Então, você transforma aquilo numa culpa para o outro, né? Com aquela Sim. fala. Então, eu acho esse cuidado assim tão precioso, sabe? Acho que a gente tem que ter, tem que estar olhando para isso, tem que ter isso no nosso raio assim de vista, sabe? Para não se perder nesse lugar de que eu posso te ajudar a encontrar a solução. E por isso mesmo eu também sei como encontrar as minhas, né? Porque esse Nós lugar somos os menores, né? Os menores em relação aos outros que nós vamos atender. Nós chegamos por último. Então, isso. é importante lembrar sempre desse lugar e saber que nós estamos a serviço de algo maior, né? Que não somos nós quem fazemos nada, nós apenas revelamos aquilo que o campo que nos o campo mostra. mostra. Exatamente. E é importante respeitar a história da pessoa e não chegar com diagnósticos, receitas prontas e nem com esse, de alguma forma, coração endurecido, né? Cadê a humanidade? Cadê o próprio respeito? Quer dizer, então, que se a pessoa já tem uma caminhada longa, ela não pode ter questões, né, problemas? Não é? E como acolher? Eu lembro de uma frase da professora Angélica Oliveira, e que ela fala, quando um amigo vier te contar alguma coisa, esteja apenas como amigo, ele não está pedindo um terapeuta, um solucionador de problemas. Então, Isso. a gente não começar a terapeutizar e querer dar, entre aspas, pitaco na vida dos outros quando isso não foi pedido. Às vezes, sejamos apenas aquele amigo, né? E para ouvir, sem querer resolver ou achar que tem resposta para tudo, e às vezes a gente vai xingar mesmo, vai chorar junto, e não vamos ter a resposta, e nem precisamos ter sempre a resposta. Aliás, é até melhor que não tenhamos. Não tenhamos. Né? Muitas vezes o amigo só precisa ser ouvido, né? Exato. Ouvir. E como a escuta consciente é uma parte importante do processo terapêutico, né? Eu vivencio muito isso, assim, nos atendimentos. Muitas vezes, no começo, quando eu comecei a atender, eu não queria ouvir muito, até para quando você abrir o campo, não ficar com aquelas imagens ali. Mas eu fui percebendo no decorrer, né, dos atendimentos, o quanto que para alguns só aquela parte de falar e aquela escuta consciente era importante. Então, muito, já é um grande passo, né? E claro, é mais difícil para nós consteladores quando isso acontece, porque você tem que, de alguma forma, deixar tudo isso, armazenar em outro lugar. Exato. E você se entregar para o fenomenológico, né? Sem trazer essa informação para que ela não impacte naquilo. Então, sim, requer muito mais de nós, mas em algumas situações isso é fundamental, né? Como na nossa vida, né? Faz parte do processo da pessoa. Sim, a escuta consciente, né? E como hoje em dia, cada vez mais isso vai se perdendo nas relações, né? Isso tem sido... Eu li uma vez um livro interessante do budismo que falava muito sobre isso, assim, exatamente sobre a escuta consciente, a importância dela nos nossos relacionamentos. O pessoal perguntando o que é preciso para ser um bom contador de histórias? Eu disse, o primeiro requisito, você precisa ser um bom escutador de histórias. Se você não souber não souber escutar, você não tem o que contar. A riqueza do detalhe e também das entrelinhas, né? Porque é isso. Muitos atendimentos você percebe aquilo que a pessoa não está dizendo. Sim. Ela está dizendo outra, ela está falando um monte de coisa, mas tem algo ali que ela não está dizendo, mas que você está escutando, né? Só que é mais difícil para ela perceber. Como você deu o exemplo agora há pouco. Muitas vezes nós que somos consteladores também temos dificuldades de ouvir aquilo que nós não estamos dizendo ou não estamos pensando. Claro, porque se tudo estivesse às claras e tudo
completamente né, já compreendido, nossa missão já teria terminado, porque afinal de contas a missão é justamente o crescimento, né? A evolução. E é para isso que estamos aqui, um passinho por vez. Então é muito importante isso que você trouxe, porque sim, é preciso a gente ter a mesma generosidade, a mesma gentileza que a gente tem com os outros, com a gente. E normalmente não é isso que acontece. Recentemente eu fiz um post perguntando, né? Que é um tema que eu e o Bruno a gente sempre traz nos cursos, quer dizer, como que você está na sua lista de prioridades, né? Eu já tive uma época da minha vida que eu achava egoísmo estar em primeiro lugar. Eu também. estava sempre no último lugar, né? Eu acho que isso é uma construção. Mas hoje eu tenho plena consciência de que quando eu estou completamente vazia, quando eu não estou nutrida do que me faz bem, não estou nutrida, às vezes do silêncio, muitas vezes eu preciso de um silêncio, às vezes eu preciso de um tempo de não fazer nada para mim. E quando eu não estou nutrida, eu vejo como isso impacta a todos do meu redor. E como quando eu estou bem, feliz, sorridente, todo mundo está bem. Então, é um conceito que as pessoas poderiam, né, refletir. E muita gente respondeu, não, eu estou sempre na fila, no final da fila. Normalmente é assim. Que possamos ser gentis conosco, né? Nos colocar em primeiro lugar, não como uma forma egoísta, mas de uma autovalorização. Se eu não estou bem, se eu não estou nutrido, e eu lembro da minha mãe falar assim, quando eu estava de mau humor, ou porque eu não dormi, ou porque eu dormi pouco, ou porque eu estava com fome, né? Assim, sem comer, porque isso trazia esse mau humor. Mas se a gente expande isso, é não estar alimentado, não só do alimento físico, mas talvez é do descanso, até do próprio prazer, aquilo que me dá prazer, aquilo que me acalma, que me relaxa, né, que soma para mim, em primeiro lugar. Sim. E eu, preenchido, posso transbordar, né, para as outras pessoas. Agora, E quantas vezes, né, quando a gente coloca os outros em primeiro lugar, a gente internamente cobra desses outros, né? Eu cobrava. Eu colocava todos em primeiro lugar, mas internamente eu cobrava. Eu cobrava atenção, eu cobrava a minha felicidade como se eles tivessem o poder de me fazer feliz, eu cobrava tudo isso. Então, é entender que quando você deposita a sua felicidade na mão dos outros, ou quando você escolhe colocar os outros em primeiro lugar, você não pode cobrar isso, porque é pior, aí piora ainda mais essa situação, né? interessante que hoje eu ainda fiz uma reflexão sobre isso, né? Amor próprio se conjuga na primeira pessoa do singular. Começa com eu, né? Sim. Não dá para transferir, é pessoal intransferível. Sim, com certeza. É isso, né? Muito E isso bom. é muito bom estar aqui com vocês. Nossa, delícia. Que bom mesmo. A Mas gente passa tão sente, eu rápido, tô aqui, passa muito rápido. Eu fico aqui, assim, com vocês num papo desse, assim, a perder de vista. Facinho, Nesse facinho. friozinho que tá fazendo aqui, viu, Sani? Porque aqui tá Ah. muito frio. Eu tô no interior de São Paulo, tá super frio. São Falo, Paulo também. nossa, então, dá vontade de ficar assim, né? Aqui Ao não. redor de uma fogueira, tomando um chocolate quente, assim, batendo papo. Ah, que delícia. Aqui eu só tenho calor, aí são duas opções. Mais vento, menos vento. Ou eu tô com... Penteada descabelada, sempre calor, né? Ou tem mais vento ou tem menos vento. Só é opção A e B só. Ah, que delícia. Muito bom. Ai, que bom. Estou muito feliz, Gisela. Gratidão pelo seu sim. Eu e Bruno estivemos aqui recebendo todos os colegas e queremos fechar aqui com a sua presença. A gente admira muito seu trabalho. Eu falo por mim, sei que Bruno é seu parceiro, mas temos assim, um respeito e uma reverência muito grande pela pessoa que você é, pela Gisela que eu conheci e aprendi a seguir. Gratidão, querida. Olha, E aprender muito com você, muito mesmo. Nosso encontro foi muito especial, nossa turma maravilhosa, né? Eu acho que
nós somos a prova do quanto que o online pode ser, sim, agregador, pode ser, sim, amoroso, pode conectar pessoas e nós nunca nos vimos Sim, pessoalmente, mas a proximidade dos corações é algo é, realmente enorme. Então, eu te é agradeço de potente, né? coração esse Gratidão. convite. Agradeço ao meu parça querido também. E, Gratidão. nossa, espero poder te encontrar pessoalmente em Sim, breve, nós Sani. Quando estamos você vier, programando uma excursão deles virem, o pessoal do Quinto B Sistema, todinho aqui para o sítio, e a É. gente acampar ali na lua e depois tomar banho de mar. Em algum delícia, momento, vamos nos delícia, encontrar. com Sim, Tá certeza. bom. Gratidão. gratidão. E também Segunda-feira dizer eu e Bruno estaremos juntos, né, Bruno? isso. Aí já vou aproveitar, né, eu e a Gi, na semana do dia 23 a gente começa uma imersão que chama Ser Livre, que é de segunda a sexta-feira. Hum, No nosso perfil tem mais informações e para ai, que inscrição, legal. então convidamos a todas as pessoas, né? A gente tem aí o Hum, projeto Constelar, que tem workshop de constelação todas as quintas, temos muitas atividades juntas, então é uma alegria ter ela com a gente aqui. Sim, gratidão. gratidão, E a queridos. surpresa é que na próxima semana nós estamos contando, né, Bruno? Sim, Com a presença de Elza Carvalho conosco aqui para falar sobre o Congresso também. Ela deu também o seu sim, a nossa querida Elza, que foi uma das palestrantes do Congresso, isso. falou sobre o tema relacionamentos amorosos. Nós estamos fechando aí com ela o dia e o horário direitinho, mas na próxima semana nós estaremos com a A Elza gente conversando divulga. sobre o Congresso. A Que gente divulga. delícia, que delícia, gente. Muito obrigada. Gratidão a todos que estão aqui, Um que beijo a vieram nos todos. ouvir. Obrigada a vocês Sim. e um beijo Um enorme. beijo, Um beijo, boa semana beijo para vocês. a Tchau, todos tchau. nós. Tchau, tchau. Obrigada a cada um que esteve conosco.